Olha só, pessoal, vamos seguir com o noticiário girando, então, agora, trazendo informações para vocês de que a Câmara, a Corregedoria, na verdade, da Câmara dos Deputados, tentou hoje, então, fazer uma terceira notificação pessoal para o deputado Deltan Dallagnol, do Podemos, né, sobre o processo de cassação do seu mandato. Nós mostramos aqui essa punição, inclusive foi determinada por unanimidade pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, com base na lei da ficha limpa. Nas tentativas anteriores, os funcionários da Corregedoria foram até o gabinete do parlamentar, mas não encontraram Deltan, que deve assinar, inclusive, esse documento. Se não for encontrado, até essa última tentativa, que vai ser feita hoje ainda, ao longo de todo o dia de hoje, nessa segunda-feira, o ex-procurador ele será notificado, então, por meio de uma publicação que vai ser publicada no Diário Oficial da União, né? No Diário Oficial da Câmara. Essa publicação vai ser feita e o prazo é de 5 dias, então, para que a defesa de Deltan comece a contar, então, a partir do dia útil dessa notificação ou da publicação também no Diário Oficial da Câmara dos Deputados. Deltan participou nesse domingo de uma caminhada ali, uma carreata em Curitiba também, de um ato contra a cassação do seu mandato, né? Durante esse evento, o ex-procurador afirmou, abre aspas, que o sistema dos corruptos tem medo de quem acredita no impossível. Fecha aspas. Wilson, posso começar com você? Quero te ouvir sobre essa notificação, então. Deltan ainda não conseguiu ser encontrado pela Corregedoria da Câmara, mas fato é que ele perdeu o mandato por unanimidade ali no Tribunal Superior Eleitoral. Agora, aguardar então o prazo, se ele não conseguir ser localizado ainda hoje, aguardar esse prazo então de 5 dias depois da publicação no Diário Oficial da Câmara agora, né, Wilson? A Câmara está fazendo um trabalho, assim, técnico, basicamente, né? Só me surpreende um pouco, Kenzo, a rapidez e a celeridade, quase não sai, e a celeridade com que esse caso tem sido tratado pela Corregedoria da Câmara, né? Porque em outros casos, você não necessariamente espera notificar o parlamentar, você fica esperando, solta, sabe? Deixa a coisa acontecer, espera o parlamentar voltar de viagem, espera o parlamentar conversar com a família, etc. Não, aqui já tentaram 3 vezes, já houve uma última tentativa de notificação, agora vai vir uma notificação pelo boletim administrativo da Câmara, provavelmente publicado amanhã. Isso é um sinal claro de que a Câmara não quer se meter em confusão com o TSE. O que é uma pena, né? Porque se imaginava que o Arthur Lira, pelo menos nesse momento, ele ia afincar o pé em relação à independência do Poder Legislativo nesse caso, né? Nós falamos desde o ano passado, desde a semana passada, que a decisão do TSE ela foi uma decisão muito dura para um caso relativamente simples, né? Então, os magistrados lá do TSE julgaram esse caso sem provas, sem elemento probatório, né? Acusaram tanto o Deltan de trabalhar sem elemento probatório e eles fizeram absolutamente o mesmo, né? Ou seja, né, vale para mim, não vale para você, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, o Kenzo e Graeb, essa celeridade, ela para mim é um sinal muito claro do Lira. Olha, não quero entrar nessa confusão, eu vou fazer a minha parte o mais rápido possível, e aí o Deltan vai ter que contar com a sorte com o milagre, né? Até agora a gente não tem informação se ele já apresentou alguma petição junto ao Supremo Tribunal Federal, o que poderia provocar um revés nesse caso, né? Aquilo que eu falei na semana passada, inclusive nós adiantamos aqui em um antagonista que a defesa do Deltan iria recorrer ao Supremo Tribunal Federal, provavelmente com recurso de efeito suspensivo, com pedido de liminar, com recurso extraordinário, perdão, com pedido de liminar, para tentar suscitar uma decisão do TSE. E a esperança era que esse caso caísse na mão ou do Cássio Nunes Marques ou na mão do André Mendonça. Mais do André Mendonça, né? Porque como o Cássio Nunes Marques participou do julgamento do TSE, então ele não faria muito sentido ele revogar uma decisão da qual ele participou em uma outra corte. É isso, Kenzo. É uma situação muito difícil para o Deltan. Ele corre contra o tempo e a Câmara não tem sido nada amigável. Nós sabemos aí da relação dele com o Arthur Lira tentou uma aproximação, o Deltan ele foi republicano e
conversou até com o Arthur Lira, né, pediu aí uma ajuda para o Arthur Lira. Quer dizer, ele se aproximou do Arthur Lira no início do ano e ficou numa conversa ali entre os dois, dizendo, olha, o que passou na Lava Jato, mas alguns políticos não esquecem, né, Kenzo? E esse é o grande problema do Deltan. Se existe uma pessoa... não vou dizer problema, sabe, Kenzo? Se existe uma pessoa na República Brasileira que vai sofrer por um trabalho bem feito, vai ser o Deltan e o Moro. E essa é a questão. No Brasil, infelizmente, isso acontece. Pessoas que fazem o seu trabalho bem feito, elas são punidas, não são gratificadas. Infelizmente, essa é a realidade. Graeb, a gente viu zero espírito de corpo ali, né? Principalmente do presidente da casa, Arthur Lira, dando um rito muito técnico mesmo para essa cassação de Deltan Dallagnol. Inclusive, assim, das vezes que eu fui ali no Congresso, eu vi, a gente percebe, a gente já percebia isso, não sei se o Wilson teve a mesma impressão que a minha, assim, eu já percebia, eu já vejo isso. A gente vê muitos parlamentares do PL e do PT até se cumprimentando, conversando, coisa que eu via com muito mais dificuldade ali quando transitava principalmente Deltan e Sérgio Moro, né? Não sei se o Wilson teve a mesma leitura que a minha, mas assim, o que eu tenho percebido, o que eu percebi pelo menos nesses primeiros 3 meses ali de mandato dessa legislatura agora, vi bastante isso, presenciei bastante isso das vezes que fui. Se o Wilson quiser até fazer um arremate, mas pode falar, Wilson. Eu só quero ilustrar com uma história que, inclusive, nós contamos na Isto.é, e aí na Cruzoé. Olha, Graib, não me demita, tá? Pra citar concorrência, tá? Por favor. Não me demita. É um cansaço. A gente conversa acabando o programa, Wilson. Então, diz o seguinte, eu até citei isso na Cruzoé. Teve um episódio que eu acho que ela é muito simbólico, né? Sobre essa relação do Deltan com a política. No primeiro dia do mandato do Deltan, ele transitava ali pelo plenário e alguns deputados do PT fizeram isso aqui, ó. Fizeram o sinal da cruz quando ele passava, como se fosse uma referência, né? Nossa, tem que me livrar desse capeta. Então, assim, isso para mim é muito simbólico, sabe? Eu não estou entrando na questão da religião, mas isso é muito simbólico. Isso mostra a relação que o Deltan criou com a questão, com essa classe política, né? Então, a classe política via nele um demônio e que não ia fazer parte do seu clubinho parlamentar. Vai, Graeb. Kenzo, é isso, está correndo, né? A gente já viu situações em que a Câmara, o Senado, como disse o Wilson, fizeram um pouco mais corpo mole, né? Deixaram o cara voltar de viagem, voltar das férias e tal. Não será feita essa deferência ao Deltan, né? Já está bem claro isso. Então, eu também não sei, Wilson. É uma boa pergunta essa, não sei mesmo. Se tem alguma espécie de recurso que dentro da Câmara ele possa utilizar, uma espécie de recurso administrativo ali, para alongar esse prazo que ele tem para, enfim, receber ali todas as comunicações da Câmara, para que esse processo de desligamento dele do mandato seja concluído, né? Porque, na verdade, a candidatura dele foi a candidatura que foi cassada, né? O TSE acabou dizendo que ele nem sequer, que ele se elegeu de maneira ilegítima, né? Então, não sei se dentro da Câmara tem algo que ele possa fazer. E ele deixou claro com a gente aqui, sendo entrevistado na semana passada, né? Que vai até as últimas possibilidades, vai apresentar recurso no STF, que ele vai lutar pelo mandato dele com todas as armas que tiverem disponíveis, né? Legais. Então, está correndo lá na Câmara. Ele certamente vai entrar com processo, ele disse com toda a firmeza possível que vai entrar com processo, vai entrar com recurso no Supremo. Vamos ver. Mas, no momento, é isso. É um Deltan que está coçado aí, né? Não tem muito onde se amparar. É isso.